O dialogador de hoje é um médico, ele é doutor em urologia, com formação na Universidade Federal do Ceará, na USP e fora do Brasil, nos Estados Unidos. É um dos maiores urologistas do Brasil, do país, e é o nosso doutor Sálvio Pinto, que me trouxe entre os objetos, vejam, essa estátua aqui, essa estatueta aqui é de um homem nu. A especialidade dele é a vida do homem, né? A vida aí, inclusive a genitália do homem. Então, o estetoscópio é o símbolo do médico. Eu não vou ouvir o coração desse homem, eu vou ouvir, então, os órgãos sexuais deste homem. É o tema do nosso segundo bloco do diálogo de hoje com o doutor Sálvio Pinto. Doutor Sálvio Pinto, os homens ficam querendo dizer que tem o mesmo desempenho aos 18, desempenho sexual que eu estou falando, aos 18, o mesmo desempenho aos 30 e o mesmo desempenho aos 60 e aos 70. Não é vero. Não é vero. Não é verdade. Não é verdade. Por isso que eu disse que uma das especialidades é mentir, né, com os colegas. Não, eu faço isso, faço aquilo. Eu sou bem meninão. Quando eu tinha 15 anos, é verdade, né? Isso não é nada constrangedor. Não, sem dúvida a pessoa vai com o evoluir da idade tendo problema de ereção, tendo problema de libido, sem dúvida. Mais grave ou menos grave? Não, mais grave ou não grave. Mas é normal, você não pode querer dizer que com 50 anos você tinha o mesmo vigor, a mesma ereção que você tinha com 20, 30 anos. Não é verdade. Não significa dizer que o sujeito está impotente, ou que o sujeito está com problema de, como é que chama? Disfunção eréctil, né? Disfunção eréctil. É lógico que tem, a gente sabe que tem as doenças que causam problema de disfunção erétil. Principal, diabetes, por quê? Porque ela obstrui as artérias e o sangue não chega para a ereção. O cigarro dá vasoconstricção. Remédio para pressão, antihipertensivo, que depois de uma certa idade a incidência de hipertensão é muito grande. Todos esses remédios mexem na ereção do indivíduo, tá entendendo? O fumo, que é vasoconstrictor, a dislipidemia, a obesidade, tudo isso são as coisas... A pessoa acima do seu peso. Tudo isso são coisas que contribuem para você ir tendo uma certa perda de ereção com o evoluir da idade, né? O próprio sistema vascular, né, que a ereção totalmente vascular, vai diminuindo, tá entendendo? Então... Mesmo que você não tenha nenhum desses problemas. Não tenha nenhum desse problema, tá entendendo? Agora, isso não significa dizer que o sujeito seja um condenado, não tem mais vida sexual, ou então é uma vez por mês, ou uma vez por ano. Não. É hoje. Não é não. Essa doença faz talvez 50%. E a outra, que é a cabeça. A cabeça. Você com 20 anos é uma pessoa, com 30 é outra, com 40, o estresse, que hoje ninguém está livre disso, tá entendendo? As preocupação com família, com filho, com tudo isso, com trabalho, né? Tudo isso leva a você ir perdendo um pouco da libido de tudo. Mas nós podemos falar... que seja uma doença. Isso é isso que eu queria dizer. É o próprio... Estou falando, estou rindo, estou brincando, para a gente tocar nesse assunto sem preconceito e com leveza. E é bonito que é um depoimento de duas pessoas que já passaram dos 40, né? Pelo menos no meu caso, né? Então, para dizer que não, que a vida continua linda, que o sexo continua pleno, lindo, não é? Mas que a gente não precisa agora ter como parâmetro de vida sexual um rapaz de 18. Sem dúvida. Né? Até porque nós temos algumas vantagens. Agora vamos fazer propaganda um pouquinho de nós, né, doutor? Na nossa faixa, nós temos umas coisinhas que os rapazes de 18 não têm, né? Que é a experiência, que é a vivência, que é a maturidade, que é mais ter convivido mais com as mulheres, né? Ou não, se a opção dessa pessoa de 40 não for, a sua preferência sexual não for com mulheres, quer dizer, essa pessoa terá mais experiência com homoafetivas, não é? Enfim, é natural que a gente possa falar disso. Mas é bonito, porque isso trouxe aqui uma imagem, tudo isso a partir dessa imagem que o doutor Sálvio Pinto me trouxe. Agora, olha que bem interessante. Veja, doutor, queria que você falasse isso aí. Veja, temos um homem nu, com sexo, mas sem braço e, sobretudo, sem cabeça, doutor. O domínio todo de tudo é a cabeça. Né? Sem dúvida. Se você tiver como esse cabo aqui, hein? Com o sexo, mas
sem cabeça, a incidência nada funciona. A incidência dos problemas sexuais é muito mais que, ainda hoje é cabeça, né? 60% é a parte não é nada, quer dizer, não, físico, tem a parte física. Que é a diabetes, a hipertensão, o fumo, né? O grande problema é aqui. Sem dúvida. É a cabeça. Cabeça manda em tudo, né? Cabeça manda em tudo. Às vezes você tem todas... Por exemplo, eu ouvi um depoimento de um sujeito que toma Viagra, né, para ajudar a ereção, e ele me disse, Ricardo, o problema não é tomar Viagra ou não tomar Viagra. Às vezes você toma Viagra e você não tem desejo. Né? O Viagra não resolve o seu desejo. Não, ele resolve você... É porque o desejo é a libido. Ter ereção ou não, levantar ou não, como a gente diz, não é? No linguajar mais popular. Mas desejo, libido? Não. Cabeça? Sentimento, não é? Sensualidade? Não sei não. Esses medicamentos que estão novos na praça, eles melhoram a ereção, não se discute. Mas ele não melhora a libido e nem se você não tiver estímulo, eles também não funcionam não. Entendeu? É uma coisa que... Se você está com um grilo cheio de problema, ou então está com uma pessoa que você não está interessado, ou que está chateado com essa pessoa com a qual você se relaciona, enfim, sei lá, motivos do ponto de vista emocional e do ponto de vista psicológico, não resolverá, né? Não resolve, e nem, em último caso, as próteses penianas, que hoje nós temos próteses para resolver o problema de ereção, mas se você não for uma pessoa que está bem com a vida, bem casado, com libido, não adianta você botar uma prótese. A prótese, como é que se coloca? Nós temos prótese, você coloca no pênis. Dentro, assim? Dentro. Mas aí não fica com priapismo, não fica eternamente em ereção, não? Existe dois tipos de prótese. A maleável, que fica na semi-ereção, mas tem também as infláveis hoje, que elas funcionam... Infláveis? Você chega lá e faz... É isso? Não. Não assim, né? A bombinha, não? Não, ela tem uma válvula que você aperta. Eu tô brincando. Mas enfim, você pode comandar. Pode comandar. Quero que fique ereto. Aí você dá um comando. Vem a ereção. E vem a ereção. Quero que volte ao como é que chama, gente? De repouso. Repouso. Né? Aí ele volta. E qual é a outra? E a maleável, não, a maleável é silicone, um haste de silicone que você coloca dentro do pênis, que realmente você fica numa semi-ereção. Que a gente chama maleável e inflável. Que você fazer um procedimento desse, se não tiver com a cabeça boa, bem casado, vivendo bem, também não tem sentido você fazer isso, né? Se você não estiver bem casado, eu estou falando, se não tiver com sua parceira, seja em que nível for. Exatamente. Seja, ou seu parceiro. A cabeça. Ou seu parceiro, né? Se for um caso de relação homoafetiva. Enfim, se você não estiver bem, né? Não resolverá. A questão da intervenção física não resolverá a sua cabeça. Né? E muitas vezes a cabeça aciona melhores procedimentos do ponto de vista físico. Sem dúvida. Quer dizer, a recíproca não é verdadeira nesse caso, né? O físico não intervém na cabeça, mas a cabeça pode criar uma aura bacana para que o físico se expresse. Sem dúvida. Não é? Dr. Sálvio Pinto, olha, ele me trouxe lupa e me trouxe... deve ser para ver... Ele me trouxe fotografia, para ver fotografia. Que é isso? Uma máquina? Ele é fotógrafo também nas horas vagas, é isso? Dr. Sálvio Pinto, me diga, o que o senhor queria pautar na nossa conversa, trazendo slides, filmes, fotografia, máquina fotográfica? Não, isso eu trouxe para mostrar como a vida da gente como médico, a gente, para preparar a aula, para ensinar, antigamente era coisas que a gente tinha que ter a máquina, tinha que fotografar os casos, depois montar nesses slides, né? Que hoje não existe mais. Praticamente hoje os estudantes não conhecem mais isso, que hoje tudo é feito no computador e no PowerPoint, mas isso aí era tudo trabalho que a gente tinha que fotografar os casos clínicos, para dar aula. Então o senhor mesmo fotografava? A gente fotografava, revelava, mandava revelar, cortava, montava nessas moldurazinhas para dar aula nos projetores de slide, né? Que hoje ninguém usa mais isso porque hoje tudo é feito por computação, né?
Por isso que a máquina assim está puída. É isso? Está bem puidinha. Não a máquina. Não a máquina. Como é que chama? A capinha, não é a capa. Não, essa máquina é quando eu era acadêmico. Quantos anos tem essa máquina? 78, 79 para cá. Puxa. Uma Pentac, isso é uma Pentac. Mais de 30 anos, né? Camil, é. Quase 40. Quase 40. 40 anos. Essa máquina. Do estudante Salvio Pinto. Eu tenho mais de 5 mil slides que a gente preparando para dar aula. Eu vi aqui, dei até um respiro. É porque eu reconheci o que estava aqui. Estava aqui em primeiro plano, né? Um órgão câncer sexual masculino. Isso aqui é câncer de pênis? De pênis, é. Que coisa terrível. O que é isso? É uma patologia que praticamente não existe mais. O que existe? Eu sei, por isso que eu estou perguntando. Eu me imagino que deve ser uma coisa rara, porque é um tipo de... Enfim, em outras palavras, por que ocorre? Qual é a razão, a causa? É a falta de higiene. É isso que falta. Sem dúvida, isso aí praticamente não existe mais nos países desenvolvidos, mas aqui, por isso que eu estou dizendo, nos no países nosso meio, e principalmente aqui no Nordeste, ainda tem câncer de pênis, que é uma ferida que vai destruindo todo o pênis, e a principal causa realmente é a falta de asseio, de higiene. A gente na sociedade faz uma campanha que diz: água e sabão você consegue evitar o câncer de pênis. E qual é a consequência de uma pessoa que tem câncer de pênis? Câncer de pênis. Como é que você trata, se é que trata? O tratamento é a amputação do pênis. Só silêncio para comentar. É mesmo. Realmente é radical. Está cada vez diminuindo mais pelas campanhas de esclarecimento, né, já temos esses médicos de PSF que está chegando aos cantões do Brasil, que está melhorando, mas nós temos ainda, principalmente a incidência aqui no Nordeste é 5 vezes maior do que lá no Sudeste. E é só a falta de higiene, de esclarecimento. A pessoa que tem geralmente a fimose, aquela pele que cobre o pênis, e que com isso ela não consegue fazer o asseio. Então, aquilo ali, o esmegma que a gente chama, tem algumas substâncias cancerígenas que acaba desenvolvendo essa ferida. É um trauma, né? É um trauma, é uma cirurgia. O paciente que passa por isso. É uma cirurgia traumática. Claro. Tem, vários pacientes passaram por isso. Tem no serviço público, tem muito caso dele. E a cabeça, a famosa cabeça de um paciente que passa por isso, uma extração de pênis. Não, hoje dentro da cancerologia, a gente sabe que hoje o tratamento é multidisciplinar. Você tem que estar sempre com um psicólogo, com um psicoterapeuta, tá entendendo? Além do que na minha área, não é só eu cirurgião, tem que ter um radioterapeuta, um quimioterapeuta, que tudo consiga tratar melhor. E realmente o psicólogo hoje faz parte integrante desses pacientes com câncer. Dr. Salvio Pinto, com doutorado na sua área, urologia na USP e com especialização nos Estados Unidos, me trouxe também uma lupa. E ele vai dizer por que me trouxe uma lupa. Na lupa é porque a gente consegue realmente, o médico tem que ter um certo, além de ele ter conhecimento na medicina, ele tem que ter, tentar ter a integração com o paciente, está entendendo? E talvez você tem que estar sempre usando lupa para saber o que o doente está sentindo, que é um paciente que está na sua frente, está entendendo? Que você não é só chegar e dizer para ele que ele está com essa doença. Isso qualquer um faz, você tem que saber tratar a pessoa, saber como é que você vai chegar, como é que você tem que ser mais amigo dele do que a pessoa que vai decidir a vida dele, né? E saber que a gente é muito importante hoje a relação médico-paciente, que hoje é muito delicado, né? Uma coisa, você tem que ver que é uma pessoa que está à sua frente, que vem com um problema e que você está entregando aquilo nas suas mãos. E você tem que tentar resolver da melhor maneira possível. Uma respiração do médico, um sorriso, um olhar, uma pausa, qualquer reação do médico pode ser uma esperança, não é? Ou não, uma desesperança. Né? Nos penetra ali para um ânimo, não? Para nos dar ou nos tirar ânimo. Exatamente. E a gente que trata de câncer é uma coisa que, sem dúvida, a pessoa sempre está esperando uma palavra de alento, que o que a gente pode fazer de melhor e que venha trazer mais
felicidade e sobrevida para essa pessoa. Né? E há uma tendência, aliás, um tema já usado, já analisado por esse médico tão lindo, nosso querido amigo, Dr. Pedro Henrique Saravelhão, fez uma reflexão sobre essa relação do paciente com o médico e da tendência que hoje há na medicina toda tecnologizada, de o paciente olhar, do médico olhar muito mais para o computador que está diante dele do que para o ser humano que está ali sentado, não? Não, sem dúvida. Isso é um erro, que a evolução da medicina leva a isso, né? Sem dúvida a medicina americana é totalmente imparcial com o paciente, né? Que muitas vezes quer dizer, não é isso que o paciente está aqui esperando, está esperando de um amigo que chega lá que diga o que possa fazer por ele da melhor forma. A gente com conhecimento, a gente possa fazer por ele, né? Isso é matéria de estudo na formação de um médico? Essa humanidade, esse exercício de humanidade, de humildade, de solidariedade? Está mudando muito. Esses novas grades curriculares, está entrando várias. Antigamente não. Antigamente eram as cadeiras e não tinha nem essa relação médico-paciente. Eu acho que você tinha que aprender, não aprendia. Hoje, essas novas grades curriculares têm trazido a relação médico-paciente como uma coisa muito importante, né? Porque a gente associa, quer dizer, o senso comum associa o médico à frieza, né? Ah, o médico tão frio. É necessário, não? O médico não pode ficar eternamente se emocionando a cada 5 minutos, porque senão nem ele resiste, né? Nem você pode se envolver com o problema, porque você tem que tomar a melhor decisão. Não pode estar envolvido pela emoção. Não pode se envolver emocionalmente, lógico, mas você tem que ser... Tem uma certa distância. Mas você tem que ter aquela pessoa, o carinho, a confiança, transmitir a confiança que ele saiba que, não, essa pessoa é meu amigo, né? É um ser humano que está aqui também, não é? Claro que ele não pode. Eu estar com um problema e eu começar a chorar no consultório e o médico também começar a chorar junto a mim, né? Ele vai tentar me acalmar, etc. Mas não pode, por causa disso, vamos botar entre aspas, frieza profissional, ela não pode apagar as relações de humanidade, né, de afeto, de carinho, que ali, afinal de contas, estão duas pessoas. Um no papel do médico, outro no papel do paciente, mas ambos seres humanos, com emoção, com capacidade de se identificar com o outro e, portanto, ser solidário à dor ou à apreensão do outro, no sentido de torná-lo mais afável às notícias que estão sendo dadas. Doutor Sávio Pinto, tenho que marcar minha consulta. Aliás, está marcado, hein? Próxima semana eu vou lá falar com o doutor Sávio Pinto. Chegou a hora Eu estou dizendo isso que é para dar exemplo, viu? É para dar exemplo. Eu vou lá. Já fui várias vezes, mais uma. A gente tem que ir todo ano ao nosso urologista para saber como é que nós estamos. Chegou a hora do objeto surpresa. Tá aqui o meu. Tá aqui o seu. Tá aqui o meu que eu lhe trouxe. Me dê aí o meu. Eu vou abrir... Não, abra logo primeiro o seu. Vou deixar o seu por último. Olha o que eu trouxe para o doutor Sávio Pinto, o homem especialista na vida, na saúde do homem, sobretudo na área, né? Da genitália do homem. É isso, uma fralda? Não. Hein? Isso é um mods, doutor. Mods não, isso é um absorvente. Mods é uma, como é que chama? É uma marca, né? Porque antigamente a marca a gente chamava a coisa. Mas isso aqui é um absorvente feminino, doutor. Não é uma fralda, não. Não, é um absorvente. Eu quero. Não vou indiciar, não. Por que será que eu trouxe, hein? Para entregar assim, um objeto surpresa para o doutor Sávio Pinto. Imagina? Não, eu quis trabalhar com a polaridade, eu quis trabalhar com os contrários, né? O senhor é especialista na urologia, né, do homem, do órgão sexual feminino, masculino, e eu quis trazer algo que tem a ver com a mulher. Queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre o órgão sexual feminino, ou sobre a feminilidade, ou sobre, enfim, sobre a mulher.
O senhor que lida tanto conosco, com os homens, tem que trabalhasse também aí com as mulheres. Não, mas a urologia também tem uma área que é a uroginecologia, que a gente trabalha com as mulheres. Sim, mas não é o seu caso, urinária, aí perda de contenção. Não, eu não faço essa área, mas é uma área muito importante na urologia. Infecção urinária, que é uma coisa muito frequente na mulher, tá vendo? Sim, mas isso aqui, por exemplo, esse objeto é muito mais ligado ao mundo da ginecologia. Ginecologia, isso aí realmente da menstruação, da reprodução, né? Hein? Da menstruação, da reprodução. É tanto que o senhor abriu e não reconheceu de pronto. Não, eu reconheci. Não é? Reconheceu? Eu reconheci, mas é porque a gente às vezes na urologia tem alguns pacientes que têm perda de urina também, que é incontinência urinária, que às vezes usam uma fralda ou um absorvente, né? Um absorvente. Eu pensei na verdade foi isso, eu quis, não é nada tentando constrangê-lo, nada disso, aqui é carinho, respeito imenso por essa figura lindíssima que é o doutor Sálvio Pinto, um dos maiores médicos do país, e o maior da sua área, que é a urologia, mas foi para trazer o outro lado, falar de mulher, da vida íntima das mulheres. Por isso que ele trouxe. É mais complicado? Fale um pouco sobre isso, doutor. Não, acho que não, acho que até a mulher é mais fácil, a mulher mais fácil? Por quê? Não, assim, porque a mulher procura um médico para prevenção, para as coisas, então você sempre tem a chance de fazer o diagnóstico precoce, tá entendendo? E com isso, quer dizer, ter melhor resultado com o tratamento, como câncer de colo de útero, câncer de endométrio, né? Que realmente, hoje, o câncer de colo do uterino, você consegue fazer prevenção e curar todo mundo também. Muito bem, então ele trouxe isso aqui para remeter o assunto mulher. Porque eu sei que o senhor lida com o assunto homem, né? E é lindo o que o senhor está dizendo, que as mulheres têm muito mais, como elas vão ao ginecologista muito mais do que os homens vão ao urologista, sem dúvida. Elas hoje têm muito mais possibilidades, né? De dar um diagnóstico de câncer, por exemplo, precoce, um diagnóstico na hora que tem que ser. E vamos ver o que ele me trouxe, o doutor Sálvio Pinto me trouxe objeto surpresa. Vejam aqui, vocês vão ver antes de mim, hein? Olha o que foi que ele me trouxe. O que é isso? Uma bola? O mundo. Me trouxe o mundo. Agora, ele me pegou, eu não sei por que ele trouxe isso. Doutor Sálvio Pinto, me explique, ou se explique. Não, eu trouxe porque você é um homem do mundo, você é artista, é ator, é escritor, é dramaturgo, é professor. É uma coisa que você é um homem do mundo. Homem do mundo. É um artista. Já andei por aí. Dramaturgo. E é engraçado, vem comparando a minha área com a sua. Nós somos da área da comunicação, sobretudo um ator de teatro. Um ator de teatro fala para os seus contemporâneos, fala para o seu povo, para as pessoas da sua cultura, porque sem a voz, não é? Sem a palavra, há uma grande dificuldade de comunicação, se nós não somos bailarinos ou mímicos. Já um médico, não. Em qualquer lugar do mundo, ele será sempre o médico, não? Porque o homem é sempre um homem. Embora, na parte de comunicação, é muito difícil, não? Ouvir um paciente em outra língua? Não é? O senhor que viveu nos Estados Unidos, por exemplo? A gente usa o inglês, né? O inglês é a língua que a gente tenta se comunicar com todo mundo, né? Mas quando é óbvio, quando a língua do paciente é a mesma língua do médico, é mais fácil. A comunicação sutil é muito mais expressiva, né? Sem dúvida. O Tom Jobim que dizia, eu quero ficar doente no Brasil. Tom Jobim, o grande maestro, eu quero ficar doente no Brasil. Ele disse, mas por quê? Como é que eu vou dizer? Porque ele viveu muito tempo nos Estados Unidos, né? Aí ele dizia, como é que eu vou dizer ao doutor em inglês? Doutor, eu tenho uma dor aqui no mucumbu que responde na zapá. Como é que pode dizer isso, né? Uma dor no mucumbu, uma dor na bunda que responde no pescoço. Como é que você vai dizer isso em inglês, né? E saber que o médico vai entender. É muito difícil, A comunicação também é cura, não? É importante, sem dúvida. Cura. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigado, professor do Hospital Geral na área de urologia, meu médico, grande médico do Brasil, doutor Sálvio Pinto. Obrigado pela sua presença. Beijo-lhe as mãos que salvam, os dedos que salvam os homens que precisam estar mais ainda junto ao seu médico para que a gente possa viver mais, fazer melhor e ser fiel à vida. Muito obrigado pela sua presença. Na próxima semana a gente volta com mais um diálogo.